Este episódio do Divã de CNPJ é um oferecimento de Apex Brasil. Bem-vindos e bem-vindas a mais um Divã de CNPJ, toda quinta-feira aqui no UOL. E hoje eu tenho o prazer de conversar, sou fã até do trabalho dele, com o Gustavo, da Tag Livros. Aliás, quando eu estava conversando aqui que a gente ia gravar com o Gustavo, todo mundo começou a vibrar, eu estava te contando. Porque todo mundo é muito fã da Tag, enfim, do teu trampo. E aí, tudo bem? Tudo bom, Facundo. Muito obrigado aí pelo convite. A sensação é recíproca, eu sou muito fã do seu trabalho também. Imagina, cara. Diversos conteúdos que você produz com certeza me inspiraram aí ao longo da minha trajetória, então prazer estar aqui batendo esse papo. Prazer demais. Me conta, Gustavo, você era recém-formado quando você teve a ideia com mais teu sócio? Não tinha nem me formado ainda, cara. Eu tinha 21 anos. Você estava fazendo o quê? Administração lá na URGS, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E eu e mais dois amigos, assim, a gente se conheceu na empresa Júnior, PS Júnior lá da administração. E a gente começou a discutir ideias de negócio, várias ideias em segmentos totalmente diferentes, assim. E nós três gostávamos muito de ler. Eu, desde pequeno, tinha uma relação muito forte com os livros, assim. Quando eu era pequeno, eu brincava com meu pai que quando ele se aposentasse, a gente abria uma livraria juntos. Então tinha uma questão, assim, bem apaixonada pelos livros, mas que eu admito que quando eu ingressei na faculdade, ficou de lado, né? Porque a gente vai estudar administração e estuda o case das multinacionais ou das startups que mais estão crescendo, captando e tal, e livro nunca é citado. Só que aí, dentre várias ideias de negócio, a gente se interessou. Na época eu assinava o Have a Nice Beer, que era um clube de cervejas, e comecei a perceber que esse modelo de negócio, o clube de assinatura, estava crescendo. No Brasil tinha o Wine, que recém tinha comprado o Have a Nice Beer. Lá fora tinha Shoes for You, tinha o Dollar Shave Club, que foi vendido para a Unilever por 1 bi, e estavam começando a surgir clubes de assinatura muito mais lá fora. Mas aqui no Brasil tinham esses dois que eu conhecia, eu assinava o de cerveja, e eu lembro que a gente começou, e se fosse um clube de livro? E aí a gente foi estudar um pouco o Círculo do Livro, que foi um clube muito grande, não sei se você conhece. Sim, aqui nos anos 70, 80. Eles chegaram a ter quase 1 milhão de assinantes no Brasil. Você jura? Chegaram a tudo isso? Um absurdo, assim. E o que aconteceu com o Círculo do Livro? Originalmente o Círculo pertencia à Bertelsmann, que é uma das maiores empresas de mídia do mundo. Eles são donos da Penguin Random House, que é a principal investidora da Companhia das Letras hoje aqui no Brasil. E em determinado momento a Bertelsmann decidiu focar mais no negócio de mídia, no negócio editorial, e começou a vender os clubes que eles tinham ao redor do mundo, e no Brasil foi para a Abril. Acho que a Abril já era sócia e depois a Bertelsmann passou a total controle, alguma coisa assim. E o que me contaram é que nos anos 90 a Abril teve uma questão de sucessão que dividiu os negócios entre os sucessores, e daí o Círculo do Livro ficou meio de lado, e daí teve briga entre ali os herdeiros, não sei exatamente como é que foi, mas optaram por fechar. Mas o Fernando Nuno, que é uma pessoa que eu admiro muito, que era o editor do Círculo do Livro, garante que não foi uma questão do negócio, assim, que o negócio tinha ainda fôlego para continuar, mas que por questões internas eles optaram por investir nos negócios maiores da Abril. Puta, que é uma pena, né? Porque era um negócio fantástico, assim. Eu ainda gosto de entrar em sebo e ver quantas edições do Círculo do Livro tem por lá. Sim, eu vejo direto quantos em sebo. autores muito importantes eles trouxeram, né, em parceria com as editoras, mas eles foram muito importantes, assim, para a bibliodiversidade, assim. E eles também tinham esse perfil curatorial, né? Eles tinham essa intenção de dar um recorte curatorial. Exato. Só que eles tinham uma questão, assim, eles ofereciam um catálogo, eram vendedores estilo Avon, assim, porta a porta. Meu pai conta que ele trabalhava no TRE, e que tinha o vendedor do Círculo do Livro que ia lá uma vez a cada sei lá quanto tempo, mostrava o catálogo e as pessoas marcavam quais livros elas queriam receber. Se eu não me engano, elas escolhiam 3 livros para receber nos próximos 3 meses. E aí, assim, o Círculo ia funcionando. Só que, claro, o que a gente percebeu quando a gente começou a modelar a tag é que o Círculo foi muito forte num momento em que o acesso era uma grande proposta de valor, né? Então, é pré-internet, pré-e-commerce. As cidades brasileiras, infelizmente, têm muito poucas livrarias. Inúmeras cidades não têm livrarias. Então, era muito difícil
conseguir bons livros. E aí o Círculo teve um papel de democratizar a literatura muito importante. Só que quando a tag começou, embora seja pré-Amazon, ainda tinha os e-commerces da Saraiva e da Cultura que eram muito fortes. Então o acesso não era mais um problema. Qualquer cidade do país, com 2, 3 cliques, a pessoa comprava o livro que queria. Então a gente entendeu que o nosso papel tinha que ser trabalhar a experiência, trabalhar a curadoria, trabalhar um conteúdo extra. E foi assim que a gente foi desenvolvendo um pouco a nossa proposta de valor. E a gente tinha, claro, assim como o Círculo tinha as edições próprias, a gente tinha o sonho de um dia ter também as nossas edições, porque daí o objeto, o livro, ser mais bonito, ser a chegada da caixinha, ver como é que vai ser a capa, o projeto gráfico, tudo isso eram coisas que a gente queria desenvolver, mas que aí precisava crescer um pouquinho e felizmente a gente conseguiu. E hoje as nossas edições são todas exclusivas, é uma marca bem importante assim do nosso produto. E quando vocês tiveram... Bom, então vocês prototiparam a tag, que é a junção das iniciais de vocês, né? Dos 3 fundadores. É a junção das iniciais, Tomás, mas Arthur e Gustavo. Também... Mas é a tag de qualidade dos nossos curadores, da própria marca, na nossa seleção. É um nome muito então, feliz, e é um nome curtinho, né? Obrigado. Sonoro, bom de falar. E aí, quando vocês têm a ideia de montar esse clube, qual foi o primeiro livro que vocês lançaram? O primeiro livro foi O Físico e o curador foi o Mário Sérgio Cortella. Ah, foi o Cortella? Ele foi muito gente fina, porque imagina, ele recebeu um e-mail de uns estudantes de Porto Alegre. Estudantes de Porto Alegre. Dizendo que queriam começar um clube do livro. Mas o Cortella também, há tanto tempo, não era a celebridade que ele é hoje, né? Mas já ele era grande, mais acessível. Ele era um pouco mais acessível, imagino, mas assim... Já era super grande, quando eu recebi a resposta dele, foi inacreditável. Você acessou ele por e-mail? Por e-mail. Não sei como que eu encontrei o e-mail dele, mandei. Porque a gente era muito cara de pau, assim, né? Tem que ser. Tem que ser. E por que vocês foram pro Cortella? A gente gostava dele, a gente tinha lido vários livros dele e achava que ele falava muito de livro, ele falava muito de literatura, mas daquele jeito envolvente, né? Ele consegue tornar qualquer assunto... Super interessante. Então... A gente foi falar com ele para saber o que ele lia. E para ser sincero, Facundo, até essa é uma história que acho que muita gente não sabe. Quando a gente começou a discutir a tag, assim, nos primórdios, a gente chegou a pensar que ela seria mais voltado para livros de negócios. Porque a gente estudava administração e a gente pensou, vamos entrevistar grandes empresários, grandes empreendedores e tal, e ver o que essas pessoas estão lendo. Mas para ser sincero, a gente começou a falar com algumas dessas pessoas e as indicações eram muito chatas. Eram tudo as coisas mais óbvias, uns livros... Sabe, a gente sentiu que era uma galera que, de maneira geral, ou não lia muito ou recomendava uns livros meio óbvios, assim. E os que a gente mais se interessava era quando alguém recomendava um livro de ficção, sabe? Quando alguém recomendava um livro fora do que a gente estava imaginando, assim. E aí, a gente foi percebendo que a gente tinha mais interesse de trabalhar esse tipo de livro, esse tipo de literatura, só que, claro, daí tinha que ter uma pivotada de assim, então não vai mais ser uma coisa voltada para capacitação, para crescimento profissional, vai ser mais voltado para realmente entretenimento, prazer, né? A leitura, claro, que também te engrandece muito, mas não necessariamente para sua carreira. Para ser aplicada. E quando vocês passam para o curador... Um briefing, ele pode indicar qualquer livro? Não, desde que seja uma ficção, um romance, você tem que... A gente, ao longo do tempo, foi entendendo o que as pessoas mais gostam, né? Então, a gente já ajuda dizendo, olha, tais livros foram bem, tais livros foram mal, tais livros a gente evita. Porque tem muitos curadores que a gente, infelizmente, não pôde usar os livros que eles indicaram, assim, que a gente perdeu, porque são pessoas, às vezes, que, sei lá, só indicaram clássicos. E daí clássicos muito lidos, por exemplo, não faz sentido a gente mandar Dom Casmurro na tag. Porque todo mundo já tem Dom Casmurro, já conhece a tag. E tem um pouco o papel também da descoberta da nova leitura. Claro que às vezes a gente intercala com um que outro clássico, mas a gente tenta fugir daquilo que a pessoa já tem. Né? Então a gente tem muito essa preocupação. E óbvio também a gente tem uma responsabilidade muito grande que a gente escolhe o que as pessoas vão ler. Então muitas horas do mês daquela pessoa... Fomos nós que escolhemos no que ela vai dedicar. Então, quando a pessoa não gosta, ela fica puta com a tag. Fica puta e também aumenta a possibilidade de ela romper a relação contigo, Exatamente. Então, a gente vê uma relação direta entre um livro que vocês mandaram e que não foi um tiro certo e o número de desistências? Cara, já aconteceu? Sim. Como assim, hoje a gente tem mais de 80% das pessoas em plano anual, e é muito do que a gente recomenda, porque a gente justamente entende que
A experiência que a gente oferece é essa continuidade, é a discussão, é fazer parte de algo que não é simplesmente um livro ali. A pessoa já se comprometeu por mais tempo, então não é que é assim, o livro foi mal avaliado e cancelam, mas a gente sente muito claramente, a gente tem um aplicativo que funciona como uma rede social dos nossos clientes. É muito importante, assim, a gente acompanhar o que as pessoas estão falando, porque no momento que a gente envia um livro que não vai bem, as pessoas já começam a se questionar. E se a gente dá o azar, ou enfim, competência de ter uma sequência de livros que não são muito bem avaliados, as pessoas claramente começam a dizer, não sei se eu vou renovar, tô pensando em cancelar minha assinatura. Cara, é muito foda, né? Porque se vocês... A Tag tem uma capacidade de produzir best-sellers, né? Porque se você escolhe um livro de um autor iniciante, o cara já vai para quase 50 mil livros, o que no Brasil é um puta de um best-seller, né? Porque se considera que no Brasil best-seller a partir de 5 mil? 5 mil já é muito best-seller. Bom, muito bom. Cara, você já entra com 50 mil livros... Na verdade a gente tem 4 clubes, né? Então, assim, o maior clube ele tem 25 mil Mas assinantes. mesmo assim, 4 vezes o normal. O cara já entra... É muito. E... Ele já entra num canal de distribuição ferrado. E o que a gente quer é que esse livro também performe bem no mercado. Isso é uma coisa que a gente sempre fala para as editoras, porque o nosso interesse é que, assim, a pessoa o livro é enviado na tag, mas quanto melhor performar no mercado depois, melhor para nós, porque os nossos associados vão pensar, putz, eu li antes, lógico, eu fiz parte desse boom. E para a editora é ótimo, porque eles vão querer mandar mais livros na tag. Para o autor é ótimo, porque vai adorar ter participado da tag. Então, é muito ganha-ganha, assim. Ô, Gustavo, e nunca teve, assim... Você deve ser muito cortejado pelas editoras, né? Imagino eu, para fazer lançamento. Mas aí vem uma pergunta que talvez você não possa responder. Já não aconteceu de ter um interesse comercial de uma editora falar assim, olha, distribui meus livros pela tag, que eu vou te pagar... Eu vou pagar a tag um valor X para vocês distribuírem, porque eu vou entregar toda a meu orçamento de marketing para a tag, te dou os livros para você distribuir esse autor, porque também tem um efeito de multiplicação, né? Você distribui os livros pela tag e esses livros viram, enfim, ficam no boca a boca, porque eu acho que a maior parte dos leitores lê por indicação. Eu, pelo menos, só leio por indicação. Eu vou pedindo livros para os meus amigos que eu sei que são bons leitores. Nunca aconteceu isso ou acontece com alguma frequência? Não, felizmente nunca aconteceu nada tão escrachado, digamos assim, mas o que a gente sente, claro, é que as editoras muitas vezes facilitam alguma negociação de um livro que a gente já tem interesse. Mas eu acho que, assim, não vou mentir, já teve muitas... assim, não digo aventureiros, mas pessoas que descobrem a tag e acham que a gente vai ser a solução dos problemas deles. Então, assim, o autor que acabou de publicar um livro nos manda e-mail dizendo que topa bancar, que a gente envie na tag, mas são coisas que a gente nem considera. E as maiores editoras, as editoras com quem a gente costuma trabalhar, sabem que a gente faz um trabalho muito sério de curadoria e que, para nós, é muito pior, assim... não pagar por um livro, mas o livro ser mal avaliado pelos nossos associados e começarem a questionar a nossa curadoria, né? O quão sérios a gente é. Então, eu diria que, assim, das principais editoras nunca teve nada, assim, desse tipo de oferta. O que a gente já teve é mesmo, assim, uma pessoa que muitas vezes nem sabe como é que é o modelo da tag. Sabe, pessoas que nem entenderam direito, mas que estão só meio que atirando para tudo que é lado e ficam nos bombardeando e-mails, assim, tentando colocar o livro no clube. Não, porque assim. É um canal de distribuição, assim, um tiro de bazuca, né? E vocês chamam muitos... normalmente o perfil de curadores vem da onde? São outros escritores? Normalmente são autores e autoras que estão em alta, assim. A gente tenta entender quem são as pessoas que os nossos associados admiram e que eles têm uma curiosidade para saber o que essas pessoas estão lendo. Deve ter muita brodagem também, né? O mercado é pequeno, assim. Deve ter muita brodagem. Mas ao mesmo tempo tem também um certo receio de assim, mas se eu indicar fulano, por que eu não indiquei ciclano? Então, às vezes as pessoas até indicam autores estrangeiros ou indicam pessoas que já faleceram. A gente sente que também tem um certo cuidado nesse sentido. E ainda assim, a gente sempre pede uma lista de indicações, né? Porque é uma lista. É uma lista. E vocês leem todas as indicações? Vocês, os sócios, conseguem ler, não? Não, o nosso time, né? A gente tem um time de produto. Antes, eu comecei na área de produto, depois virei
A tag foi crescendo, eu era diretor de produto e eu assumi de CEO em 2020, na virada para 21. Então, desde lá, né, com muito mais outras atribuições, é difícil de eu manter essa avaliação dos livros. Eu ainda participo da escolha de alguns maiores, assim, de alguns momentos importantes do ano. Mas o nosso time, sim, lê tudo que chega, e a gente tem um processo bem rigoroso que o nosso time avalia, e depois que a gente se interessa por um livro, a gente passa por uma série a gente chama de testers, que são associados, que a gente contrata para avaliarem os livros que a gente está pensando em enviar. E essas pessoas avaliam os livros numa série de critérios que a gente já pré-estabeleceu, que influenciam na satisfação, para que a gente erre o mínimo possível, na verdade acerte, né, o máximo possível, porque a gente vê muito claramente a diferença que é quando a gente manda um livro que as pessoas amam, o quanto isso gera maior taxa de leitura, maior engajamento, as pessoas vão mais nos encontros, elas querem ler os próximos. E para nós é aquilo, né? Quanto mais a pessoa estiver lendo, mais satisfeita ela vai estar com a tag. A tag está com hoje quantos anos? 11 anos. 11. Mas até você chegar nesse formato que é ideal, né? Como equipe, com quantas pessoas vocês estão hoje? 50 pessoas. 50 pessoas na equipe. Eram vocês 3? Isso, éramos nós 3. Daí, primeiros 6 meses foram muito, muito difíceis no negócio, assim, não estava tracionando, mas a gente entendeu também que a gente estava cruzando e cabeceando, assim. A gente imprimia a nota fiscal, atendia cliente, montava a caixinha, entregava a caixinha em Porto Alegre, entrevistava o curador, escrevia a revista, lia os livros, fazia tudo. E aí a gente chamou 2 amigos da faculdade e falou, olha, a gente tem mais 6 meses de caixa. Se a gente bater essas metas aqui, vocês viram nossos sócios e a gente toca o negócio, senão vai falir todo mundo junto, mas fica essa lição de empreendedorismo. Eles entraram um pouco mais focados em fazer assessoria de imprensa, entender os micro-influenciadores, que na época era uma coisa que estava começando, os booktubers, e a gente teve um primeiro crescimento, eles viraram nossos sócios. Daí foi de quantos para quantos? A gente estava com 100 assinantes, foi para 500, isso em julho de 2015, quando a gente estava completando 1 ano. Mas a gente realmente começou a crescer, o nosso momento de tracionar foi no segundo semestre de 2015, quando a gente acertou a mão em marketing digital, em mídia paga, na época Facebook, depois Facebook e Instagram. A gente fechou 2015 com 2.000 assinantes e fechou 16 com 10.000. E 16 eu digo que foi o ano que a gente virou uma empresa, assim, que a gente contratou mais gente, a gente mudou de sede, a gente começou a ter projeção de demanda tendo estoque, sabe? Começou a gerenciar o fluxo de caixa de uma maneira menos gambiarra, né? Daí começou a ter realmente uma operação. O fluxo de caixa deve ser um problema para vocês, né? Porque vocês têm que imprimir com muita... Você já deve estar com 2026, até junho, vocês já devem estar com estoque, né? Aí que tá, a gente não precisa ter o estoque. Ah, porque vai direto da editora para... Vai da editora para o nosso operador logístico, a gente monta e despacha. E o fluxo de caixa, na verdade, ele é bem positivo para nós, justamente porque a gente tem as editoras e as... Você já recebe antes, né? A gente tem uma previsibilidade de receita, mas principalmente porque assim, a gente tem uma negociação com as editoras e com as gráficas que a gente paga uma parte só para comprometer ali fechar o pedido, né, ter a combinação, mas boa parte a gente paga depois do recebimento dos livros. Então, mesmo que eu já saiba o livro de julho do ano que vem, eu vou pagar em julho, agosto do ano que vem. Então, até lá eu já recebi também a mensalidade daquele mês e eu consigo pagar. Não é um fluxo de caixa tão pesado como de uma editora, por exemplo, que muitas vezes compra os direitos, contrata o tradutor, contrata o revisor, preparador, faz edição, imprime os livros, coloca nas livrarias e vai receber, às vezes, em 60 dias das livrarias. Então, o fluxo de caixa de uma editora é super complexo. Para nós, ele é bem mais positivo. Assim. Que legal. E aí, quando vocês estavam montando essa estrutura da tag, você vira em 2026, quando vocês acertam a mão no marketing digital. E a partir daí, vocês começam a contratar. Vocês já ficam com caixa positiva naquela época, de 2026? Sim, a gente... 2016, perdão. 16. Cara, a gente foi totalmente bootstrapping, assim, então... E a gente era muito jovem, e isso permitia que a gente tivesse muito poucos custos, assim, a gente não tinha salário até 1 ano de empresa, depois a gente ganhava R$1.000, ajuda de custo, depois foi para R$2.000, e a gente, por ser muito jovem, tinha muitos amigos também jovens, e a gente contratou muita gente que a gente conhecia da faculdade, que ou era estagiário, ou era início de carreira. Então, a gente conseguiu ter um time muito enxuto, numa estrutura que era assim, pegamos a sala emprestada da tia do fulano. Então, desde o início, assim, claro, teve aquele ano que eu falei que a gente ainda estava queimando, no primeiro ano, mas muito pouco, assim. Mas era capital de vocês. Capital nosso, mas, assim,
dinheiro da mesada. Os pais ajudaram no início, a gente privilegiado de os pais poderem ajudar e de a gente poder ficar 1 ano sem salário, né? Isso tenho total consciência da importância das nossas famílias para que isso acontecesse. Mas, ainda assim, a gente começou o negócio, eu acho que com 30 mil reais, 10 mil de cada um. E ao longo do primeiro ano, deve ter consumido menos de 100 mil reais, assim. E a partir desse primeiro ano já estava no break-even. Só que tudo que gerava, a gente reinvestia, né? Então, a gente foi muito rigoroso nos primeiros muitos anos de empresa para reinvestir tudo em crescimento, porque a gente entendia que, assim, o que nos interessava era ter uma estrutura maior, ter uma estrutura mais parruda, não era a lucratividade no primeiro momento, assim, né? Então, a gente reinvestiu muito em crescimento e, felizmente, conseguimos 16 crescer muito bem, daí já tinha, né, condições melhores de reinvestir, fomos para uma sede bem mais legal, contratamos pessoas mais sêniores, também melhoramos nossa infraestrutura, ERP, sabe, toda essa parte de back-office também. E em algum momento vocês receberam investimento externo? Sim, em 2020, no final de 2020... Que foi pandemia? No primeiro ano de pandemia, a gente recebeu um investimento e depois... Anjo ou... Primeiro round, como foi? Foi um primeiro round, assim, a gente captou 7 milhões, muito voltado para acelerar o crescimento, e eu sempre falo que a gente, não é para tirar a nossa responsabilidade, assim, mas a gente é um pouco reflexo da geração de empreendedores que a gente acompanhava, que a gente nasceu, que era o que eu chamo de bolha SoftBank, assim, porque era um momento em que o que era buscado, o que era cool era queimar para crescer. Né? Então, eu cheguei a ouvir de um fundo, vocês estão gerando EBITDA, isso é um mau sinal, porque quer dizer que vocês não sabem mais no que investir para crescer. O que hoje eu acho uma insanidade, alguém tem uma opinião como essa, mas era aquele momento assim, taxa de juros muito baixa, muita liquidez no mercado, só interessava aquelas empresas que cresciam muito, e os grandes cases eram assim, Uber, queimou dinheiro não sei por quanto tempo, mas isso era cool, era bem visto. Depois a gente viu ali em 22 e 23 todos os layoffs e todas as startups todas que eram bolhas cool. Essa bolha que estourou, né? Só que... Então a gente captou muito nessa pegada para seguir acelerando o crescimento. De fato, a gente seguiu crescendo muito ainda em 21. Essa grana que vocês pegaram, no plano de negócios, vocês tinham comprometido essa grana com o quê? Iam comprometer essa grana com marketing? Era majoritariamente marketing e estrutura para crescer. Então, assim, mais gente. Mais gente, mais... tinha que trocar de operador logístico, tinha que melhorar a plataforma. Então, era tudo que fosse voltado para o crescimento, nada voltado para a eficiência. E eu hoje, muito por causa do que a gente passou, tenho muita clareza do quanto a gente errou em muitas das decisões que a gente tomou lá, e eu vejo muito claramente o perigo que é ter muita grana em caixa, né? Porque daí, assim... Contratar mais gente é uma decisão fácil, sabe? Não precisa buscar eficiência, não tem métrica assim de, tenho que ganhar faturamento por funcionário ao longo do ano, tenho que reduzir meu percentual de linha de equipe, sabe? Tenho que ir melhorando aqui minha linha de despesas, era tudo assim, tenho que crescer. E era muito assim a pressão que a gente sofria. Primeiro, a pressão que a gente se auto-impunha, eu tenho que ser sincero em relação a isso, a gente vivia muito essa coisa de queremos chegar a 100 mil assinantes, sabe? Queremos ter não sei quantos clubes, depois queremos internacionalizar. E a gente viveu um momento muito bom, assim, de muita gente interessada na tag, assim, as editoras querendo trabalhar uns livros legais, daí ganhamos um prêmio de inovação em Londres, daí a gente foi dar palestra na feira de Frankfurt, então a gente estava super em alta, e eu admito que a gente ficou um pouco assim, não digo iludido, porque essas coisas eram reais, mas assim, achando que crescimento era só o que importava, e aí a gente 21 seguiu crescendo, só que no meio de 21, quando veio a mudança do iOS 14, que mudou drasticamente toda a estrutura de mídia paga, de proteção de dados. Né? Eu me lembro. E, cara, a nossa aquisição despencou. Isso somado ao fim da pandemia, porque a gente cresceu muito na pandemia, assim como muitos outros negócios de assinatura ou de outros produtos que chegavam na casa das pessoas. E as pessoas começaram a sair para as ruas, felizmente, gastar no barzinho, no restaurante, no cinema. Começaram a diminuir a busca por assinatura, então teve esses dois acontecimentos simultâneos. Começaram a ler menos também, né? Também começaram a ter menos tempo para ler, porque estava menos tempo em casa. Os números de streaming também começaram a cair. Tudo. Só antes da gente continuar,
Claro. Explica o que aconteceu com o iOS 14, porque muita gente está ouvindo aqui e não manja desse assunto. Assim, nunca foi 100% explícito por parte do Facebook. Esses tempos eu até li um artigo que estimava que eles tinham perdido em torno de 20 bi de dólar quando teve essa mudança, porque foi o seguinte, quando veio o iOS 14, veio com muitas novas regras de proteção de dados. E aí Facebook eu digo Meta, né? Não só a rede Facebook. Meta, Google e todas essas outras plataformas tiveram que se adaptar. As regras da Apple. As regras da Apple que tinha... de proteção de dados, só que elas não conseguiram manter a mesma qualidade de segmentação de público, de pros anunciantes. Só que nunca que o Facebook nos chamou e disse assim, olha só, fizemos uma mudança aqui, agora vocês vão ter que se adaptar. A gente falava com eles e diziam, não tem nada de diferente. Sabe assim, era tudo... Ninguém sabia por que estava piorando tanto os anúncios. Ou a eficiência dos anúncios. E eu vou dar um exemplo muito grosseiro, assim, mas antes, se eu queria chegar no Gustavo, que gosta de ler Socorro Racioli, eu estava chegando no Gustavo que gosta de ler. E o Gustavo pode gostar de ler um livro religioso ou pode gostar de ler Socorro Racioli. São pessoas completamente diferentes, só que eu estou gastando para entregar para essas mesmas pessoas. Isso eu tô sendo super, né, assim, generalizando, claro que é muito mais específico do que isso, só que foi uma mudança muito drástica mesmo, que prejudicou muito a performance. E olha, eu falei com muita gente, especialmente B2C, que teve um problema gigantesco na sua mídia paga nesse período, assim, pós-21. Ao longo de 22, eles foram fazendo melhorias na plataforma, porque, como eu falei, eles também perderam muito dinheiro com isso. E eles entenderam que precisavam, mesmo com a proteção de dados, entregar uma plataforma melhor para chegar nas pessoas certas. Eles vêm fazendo inúmeras melhorias na plataforma. Os próprios algoritmos, a IA ajuda, da Meta principalmente. Mas isso nos pegou em cheio e, claro, como a gente vinha investindo muito, crescendo muito, a primeira... percepção deve ser um problema interno, né? Assim, pô, o time estava crescendo, tinha entrado umas pessoas que não estavam tão bem, vamos contratar uma consultoria aqui, vamos investir mais ali. A gente meio que dobrou a aposta, de alguma forma, em voltar a buscar esses resultados. Até porque o que se esperava era agressividade, né? Por parte dos empreendedores. Sempre. A gente... Os próprios investidores esperavam que os empreendedores fossem agressivos. Exato. E para quem está nos ouvindo aqui, para deixar ainda mais claro, quando entra o iOS 14, as empresas que faziam anúncios, elas conseguiam segmentar muito bem o target, né? O alvo do determinado anúncio. E a Apple parou de compartilhar cookies e dados com as grandes plataformas, seja Meta, seja Google. Então, se perdeu a eficiência desses anúncios. Então, esses anúncios que antes eram feitos e que atingiam por comportamento exatamente a pessoa que você queria atingir, agora começa a atingir um público muito maior e você perde, obviamente, eficiência. Como o Gustavo, naquela época, na Tag, ele estava investindo muito em anúncio para aumentar a base, esses anúncios começam a perder eficiência e ele começa a jogar dinheiro fora. Expliquei mais ou menos? Perfeito. E tem uma questão interessante que muita gente fala assim, nossa, modelo de assinatura, de recorrência é o modelo perfeito porque vocês têm o cliente fiel. Eu sempre falo, mas a gente tem o cancelamento fiel também. Porque quando a gente está com uma base grande e você já tem uma expectativa de quantas pessoas vão cancelar. Então, só para ficar no 0 a 0, né, só para se manter estável, já é um super desafio. Né? Já existe uma pressão grande em aquisição de clientes para não diminuir. E no momento em que a gente teve essa queda muito significativa de performance, a gente caiu também o tamanho da base muito rápido, só que a gente tinha investido muito em estrutura. Né? A gente tinha aumentado muito o nosso time, a gente tinha investido muito em softwares, em troca de operador logístico, em tudo de back-office para suportar o crescimento que a gente estava vislumbrando que chegaria. E a gente tem que lembrar que 7 milhões de reais não é muito dinheiro. Vai rápido. Dependendo do tipo, especialmente com salário, ads e tudo mais, estrutura é um dinheiro que você queima caixa rapidão, em um ano. Foi isso que aconteceu, cara. A gente tinha captado para investir 2 anos no crescimento. Como a performance caiu muito e o nosso custo e despesas estavam muito altas, o que a gente era para gastar em 2 anos gastou no primeiro. E aí o segundo ano
foi um ano muito difícil em que a gente começou a antecipar recebíveis, a gente estava começando a se endividar pela primeira vez na vida, porque a gente também tinha uma responsabilidade muito grande com os nossos clientes de continuar proporcionando uma boa experiência, então a gente tinha que seguir investindo muito nos livros, nas edições, nos kits, na experiência do cliente, ao mesmo tempo que a gente precisava recuperar, né, o tempo, o dinheiro perdido do ano anterior. Então, 22 foi um ano muito difícil. E até a gente estava comentando antes de começar aqui que a gente não gosta nada do empreendedorismo de palco, né? Que é a pessoa que só vem aqui e fala as coisas boas, só fala do sucesso. E eu sou muito defensor, das pessoas que eu mais admiro, eu acho, de livros que eu já li, é o Ben Horowitz. Não sei se você conhece, que tem o Lado Difícil das Situações Difíceis, os melhores livros de negócio que eu já li. E ele fala muito isso, assim, que você vai em eventos, você vai ler os livros, você vai em palestra, encontra as pessoas, parece que tá tudo às mil maravilhas. Daí passa um ano, aquela pessoa que estava super bem faliu, o outro fez não sei quantos layoffs. E o quanto é um tabu reconhecer os erros, reconhecer quando as coisas não estão bem. E eu faço muita questão, quando eu tenho a oportunidade, né, de conversas como essa, de falar de muitos dos erros que a gente teve, ou de apostas que não deram certo, ou dificuldades que a gente passou, porque é isso que faz uma empresa durar, né? Ela saber passar pelos momentos difíceis, porque aquela lenda de que vai ser tudo às mil maravilhas e vai bater todas as metas, eu nunca vi acontecer. E também tem uma outra coisa, né, Gustavo? Não tem receita certa, né? A gente vai na tentativa e no erro, tem pressão externa, então às vezes é muito empírico, né? Conduzir um negócio não é uma ciência, se aproxima muito mais da arte, né? Em alguns, especialmente quando você é pequeno, se aproxima muito mais dessa coisa empírica, da tentativa e do erro, é um laboratório. E aí, quando você está compartilhando no conhecimento, eu acho que é muito generoso você falar dos teus fracassos, ou onde você errou, porque, de alguma forma, você faz com que as pessoas evitem cometerem os mesmos erros, né? E passem pelas dores que você passou também. Então, acho que o melhor tipo de aprendizado é você aprender com os erros que as pessoas cometeram. Exato. E também, assim, todo dia a gente tem ou recebe muitas boas ideias, né? Assim, tem sempre novas ideias, novas oportunidades, novos projetos que a gente pode investir. E uma coisa que eu mais tenho refletido sobre o meu trabalho, sobre o meu papel na organização é saber dizer não, né? Saber entender que não dá para fazer todas as boas ideias que a gente tem. E parece muito óbvio, parece muito clichê, mas na prática é muito difícil, né? Porque, vinha uma empresa super legal nos convidar para internacionalizar. Não quero dizer não antes de ir analisar. Daí quanto tempo a gente dedicou para pensar em abrir a tag em outros países e lançar novos clubes, e lançar um produto digital, e lançar outras coisas. Então, assim, quando a gente captou, a gente já... E não foi só por causa do investimento de maneira nenhuma, mas o investimento facilitou que a gente quisesse apostar em mais coisas ao mesmo tempo. E numa empresa pequena como a nossa, que não tem uma estrutura capaz de, né, empreender tantas vezes ao mesmo tempo, porque cada novo produto acaba sendo um mini empreendimento ali, isso com certeza também consome muita energia, dificulta a distribuição de atenção, principais talentos da empresa começam a, né, dedicar menos tempo para aquilo que mais vai dar resultado, que é mais importante. Então, um trabalho muito forte que a gente fez ali em 2022 e 2023, que foi quando a gente fez um turnaround, assim, foi negar e encerrar coisas que a gente fazia que não estavam dando certo, que também é uma coisa muito difícil de fazer, porque tem muita gente empenhada naquilo, né? E a gente segue acreditando muitas vezes que aquelas coisas podem dar certo, mas tem que saber tirar da tomada na hora certa. Assim. E como que você conseguiu escapar desse lamaçal? Olha, primeiro, a gente foi muito, muito, muito rigoroso em corte de custos e despesas. Acabou em uma... Quando você acendeu assim a luz vermelha, quando você estava com quanto de caixa assim, desse investimento, você falou, cara, a gente está 2 milhões do fim desse investimento, a gente precisa começar a cuidar desse dinheiro agora ou não? Infelizmente, foi depois da hora. Foi depois da hora? Infelizmente, a gente, assim, consumiu tudo que a gente tinha captado e começou a antecipar recebíveis. E só para explicar para o pessoal que não sabe como é que é antecipar recebíveis, vamos dizer que o Facundo assina a tag, plano anual ali R$800. Em vez de eu receber R$800 em 12 meses, eu antecipo esses 800 para que caia na minha conta hoje 720. Vamos arredondar.
e a gente começou a antecipar um pouco de recebíveis para sustentar a nossa operação. E então, ou seja, a gente consumiu todo o investimento e começou a ter uma dívida. Mas nesse momento que a gente começou a antecipar recebíveis, a gente começou já a mudar um pouco de rota, de suspende contratações, segura aqui uns novos projetos. Só que a gente não foi muito drástico, assim. Claro que é mais fácil falar olhando pelo retrovisor, mas eu acho que essa deveria ter sido a hora de a gente pegar e dizer assim, cara, mudança drástica de rota. Vamos ter que fazer um layoff, vamos ter que acabar com alguns projetos aqui. Puta, isso que... é super difícil, né, cara? Não, Porque você deve trabalhar com gente muito legal, é uma equipe pequena, gente que gosta de ler, gente que é apaixonada pela tag, pela marca. Deve ser só gente legal trabalhando do seu lado. Puta, deve ser foda fazer um negócio desse. Não, é muito. Mas o pior é que a gente não fez na hora que eu acho que deveria ter feito, mas passou 4, 5 meses a gente teve que fazer. Então teria sido melhor fazer lá para não ter esses 4, 5 meses de aumento de dívida, sabe? Porque a gente ficou um pouco no wishful thinking de que as coisas vão melhorar, mas não tinha efetivamente indícios de que elas estavam melhorando. E o timing é tudo, né? Conseguir tomar as decisões difíceis o mais rápido possível é o grande papel nós como gestores, assim. Mas enfim, a gente, ainda assim, modéstia à parte, acho que a gente mandou bem nesse processo de turnaround, assim, a gente teve que passar pro layoff, que foi, pessoalmente falando, foi um momento mais difícil, assim. Eu imagino. Né? Deve ter sido, assim, traumatizante. Muito, assim, horrível. Espero nunca mais passar por isso de novo, assim, porque é bem o que você tá falando, as pessoas muito comprometidas, muito compradas. Cara, tinha gente que tava sendo demitido e dizia assim, eu vou assinar a tag porque eu sigo apostando em vocês e me contratem no futuro, sabe? Uma coisa, claro, bom que a gente conduziu bem, a gente foi muito transparente. A gente apresentava a EBITDA na reunião geral, a gente falava das dificuldades de caixa. Isso é importante. A gente dizia, olha, a gente precisa bater tais resultados, senão a gente vai ter que fazer mudanças drásticas. Então o pessoal estava, de certa forma, preparado, que é sempre uma dúvida, né? E tem muita gente que não gosta de mostrar, que não quer gerar um certo pânico, que eu entendo, mas a gente optou pelo caminho da transparência, sinceramente, uma coisa que eu não me arrependo, pelo contrário, sempre recomendo isso. Por mais dolorido que seja, é melhor para caso dê merda. Até porque as pessoas já podem começar a se preparar, né? Exato. É melhor ter essa notícia quando... É melhor você dar um ponto de atenção para as pessoas também poderem se preparar, de repente começar a procurar um outro trampo, qualquer coisa do gênero, do que você dar uma notícia do nada e... de uma hora para outra as pessoas ficam sem seu provento, né? Exato. Só que daí, claro, também nesse processo acaba tendo um movimento importante de priorizar quem é mais alinhado culturalmente e quem tem melhor performance, essas duas coisas juntas. Então, pegando lá o termo da Netflix de densidade de talentos, aumenta muito a densidade de talentos, porque aqueles top performers e mais alinhados com a cultura são as pessoas que vão ficar. Então, por mais que o time tivesse reduzido, a gente chegou a passar de 100 pessoas na tag. 100 pessoas? Porque a gente tinha muitos projetos e, sabe... E a gente, que nem eu falei, a gente não buscava eficiência, a gente não buscava automatizações, a gente não buscava projetos que, uma vez feitos, depois continuariam, digamos, pagando dividendos. A gente ia trazendo gente para fazer mais coisas, assim. E que eu sempre digo assim, como não deu certo, é muito óbvio que foi uma cagada. Mas se a gente tivesse batido as metas que a gente estava naquela época, hoje talvez a gente estaria falando aqui o super case de sucesso da tag ter faturado 100 milhões com 10 anos de idade, sei lá. Mas enfim, ainda assim, tenho total clareza que a gente errou em expandir demais o time, porque, de novo, voltando para o ponto que a gente falou, a nossa preocupação era só crescer, não era gerar EBITDA. A gente não tinha meta de EBITDA, a gente tinha um EBITDA necessário para nos permitir crescer. Era isso que a gente se importava. E no momento que capta, o EBITDA é menos importante ainda porque tem a grana do investidor. Então, todas as métricas que a gente realmente se importavam eram métricas de crescimento e que é, ou de um lado, novos assinantes, ou satisfação e retenção dos assinantes atuais. Então, essas duas coisas a gente investia bastante e de resto era assim, trazer gente e equipe, investir em coisas que vão nos permitir crescer. Então, a gente teve, em 2022, que passar por esse momento muito difícil. Em 2023, a gente fez uma segunda captação daí para nos ajudar com voltar a ter caixa para investir, porque como a gente estava antecipando recebíveis, a gente já estava gerando EBITDA, só que aquela receita já tinha sido antecipada.
Mas, Gustavo, e essa segunda captação já estava colocando em risco a sobrevivência da TAG? Se vocês não conseguissem a segunda captação, vocês corriam o risco de ter que fechar a operação? Cara, assim... Foi desesperador, assim, você chegar e falar assim, cara, se a gente não captar agora... Foi no sentido de que a gente estava vendendo o almoço para pagar o jantar, sabe? Então, as coisas não... A gente não estava com capacidade de realmente investir para a coisa voltar a ser um bom negócio, sabe? A gente estava simplesmente mantendo a roda girando, mas num nível nada saudável e que, obviamente, se reflete muito no interno, assim, o clima o clima da empresa de... Puta, tá sempre economizando ao máximo e cortando o máximo de custo e não podendo investir. E isso, a gente sempre tentou preservar ao máximo a experiência do associado. Não refletir para eles, assim, não queria mandar um livro pior, um livro mais barato, ou piorar a qualidade do material, mas assim, sendo bem sincero, é meio impossível que de alguma forma não transmita, porque se a diretoria está só preocupada em captação ou em um problema financeiro, é isso que transmite para as lideranças, que é isso que transmite para os times, e aí de alguma forma vai refletir. A gente, felizmente, tem um público muito engajado, assim, um público muito apaixonado por livros né, e pela experiência que a gente traz, então a gente não teve um super churn nem nada, mas... Ainda assim, eu acho que de alguma forma refletiu, como eu falei, mas respondendo muito sinceramente a sua pergunta, tinha risco sim, assim, a gente estava muito com a corda esticada, mas a gente estava acomodando as coisas de forma que a gente sempre pudesse ter mais um mês. Mas foi muito importante essa segunda rodada. Mas era uma sobrevivência mês a mês. Mês a mês. Desesperador. Uau! E aí vocês foram nessa segunda rodada de investimento, vocês voltaram para os primeiros investidores? A gente estava já numa negociação com outro investidor já há 8 meses. Era um cara uma pessoa física? Uma pessoa física que dizia que queria, mas depois voltava atrás. Assim, foi uma negociação super complexa. Quando a gente sentiu que o negócio não estava legal na negociação com essa outra pessoa, a gente voltou para os nossos investidores porque inicialmente eles não tinham demonstrado interesse em participar de uma segunda rodada. Porque, enfim, um pouco por causa dos resultados, mas também, cara, assim... Quando a gente foi na primeira captação, que nem eu falei, a Selic devia estar, sei lá, 3% e tinha muita liquidez no mercado. Nesse segundo momento devia estar 12%, sei lá. E tinha sumido a grana do mercado. E a gente falava com os fundos, falava com os investidores, dizendo, não estou investindo no Brasil mais, sabe? E daí o discurso mudou radicalmente, só estou investindo em quem tem um EBITDA muito grande. E a gente, puta, né, em 2 anos mudou tanto assim, mas foi o que aconteceu. Só que, felizmente, nossos investidores, isso é uma coisa que eu tenho muito orgulho, assim, foram muito parceiros e dedicados, tanto estavam participando da negociação com os outros interessados, uma vez que a gente juntos achou que não era o caso, a gente sentou com eles, montou uma segunda rodada. Foi um momento que a gente também deu saída para os meus sócios fundadores, alguns tinham saído já da operação em 2021, outros saíram naquele momento. Vocês começaram como 3? A gente começou como 3 e entraram aqueles 2. Aqueles outros 2. Então, nós éramos 5. 2 tinham saído em 2022, outros 2 saíram em 2000. 2 saíram quando teve a primeira rodada de... Um pouco depois. Assim, tinha uma coisa de... Até assim, a empresa vai crescendo e vai virando... Assim, o nosso papel vai virando um pouco mais executivo, um pouco menos empreendedor. Né? Embora sejamos todos empreendedores e tenhamos que manter essa lógica. Mas eles venderam a participação... Venderam depois, assim, não na primeira... Não junto venderam com a rodada. Venderam para quem? Para você? Um pouco para mim e um pouco para o investidor. Entendi, para você também conseguir passar a cota. E um pouco também para os novos sócios. Hoje a gente tem a diretoria, todos são sócios. Os dois, a Laura e o Marcos, que são os 2 sócios com maior participação, mas o Pedro também tem uma participação relevante. Também compraram um pouco do Tomás e do Arthur, que saíram. E foi uma negociação tranquila, Gustavo? Ou foi uma negociação tensa? Porque sempre é tenso, na minha experiência. Sempre é tenso, mas assim, o fato de a gente se dar bem e de a gente ter sido sempre muito transparente e eles entenderem o momento, porque naturalmente o valuation da primeira rodada para o valuation que eles estavam sendo comprados ou da segunda rodada não tem nada a ver dado os momentos de empresa. Então, todo mundo teve que aceitar... Mas eles saíram no valuation da primeira... 2 saíram no valuation da primeira rodada. Não, eles já tinham saído da operação, mas eles só foram vender na segunda rodada. Na segunda rodada. Então, quando as coisas já estavam... Ruins. E aí você, agora, o que você está pensando para o futuro? Sim, você, além desses clubes de collab, porque você tem uma experiência, você cria uma experiência de curadoria
né, de um objeto de fetiche, que é o livro, mas você tem outros objetos de fetiche, né, como vinil, como a fita cassete também está voltando, que é um objeto de fetiche. E esse modelo que você criou para a tag, você poderia também fazer não só outras verticais dentro do livro, né? Mas você poderia ir também para outros objetos que tenham mais ou menos essa mesma relação. Isso nunca passou pela tua cabeça? Porque a gente tem histórias também de clubes de vinil que são super bem sucedidos aqui. E quem consome livro também consome vinil, consome, enfim, outras mídias. Você já parou para pensar nisso? Já paramos, sim. Até a gente pega um pouco o case da própria Wine, que quando comprou o Have a Nice Beer, eles também, acho que se eu não me engano, compraram um clube de café. Então eles diversificaram, claro, ainda bebidas, mas bebidas diferentes. Só que a gente entende que ainda tem um caminho bem legal dentro do meio literário, que é onde eu acho que a gente já construiu uma autoridade, onde a gente conhece melhor o público, sabe trabalhar. Então eu imagino que pelo menos no curto, médio prazo, a gente vai expandir portfólio dentro da literatura para depois pensar produtos análogos como esses que você mencionou. Claro que isso não quer dizer que a gente não possa ter, eventualmente, alguns produtos standalone, alguma coisa assim, talvez uma temporada que tenha vinil. Ou um drop, né? Exato. Onde você coloca um disco e um livro. Essas coisas são super legais. Isso seria um puta de um presente de Natal. Super. Presente de Dia dos Namorados. Super. Esses drops em que você conjuga duas coisas. Ou, de repente, um vinho, um livro e um vinil. E fazer com alguma marca legal e juntar a força das duas marcas. Mais uma vez, é perda de energia, né? Esse é sempre o desafio. Assim. E hoje vocês conseguiram recuperar o EBITDA? Vocês estão positivos? Sim. Desde final de 2022, a gente estava 0 a 0 um pouquinho positivo, 23 já mais positivo, mas com os problemas de caixa. Desde o momento que a gente captou ali e conseguiu voltar a investir em crescimento, a gente vem com EBITDA positivo. Então, a gente está num momento bom de empresa, tanto em termos de crescimento quanto de rentabilidade. Mas, claro, pé no chão, assim, sabe? A gente está muito mais responsável para novos negócios, para novas investidas, para novas apostas e muito consciente da importância de a gente investir na nossa comunidade, proporcionar uma boa experiência para eles, conseguir fazer que esse núcleo duro que a gente já construiu, que é a partir daí que vai crescendo e não necessariamente sair atirando e diversificando muito rápido. Até porque eu entendo um pouco também, assim, passada toda essa bolha que a gente brincou antes que estourou, eu vejo muito mais o nosso negócio como um negócio que eu gostaria que fosse longevo e que crescesse com as próprias pernas, embora, claro, não estou fechando as pernas para outras captações, mas que daí viriam talvez para acelerar um produto novo, alguma coisa assim. Mas assim, eu penso muito mais como é que a tag vai durar 50 anos crescendo com as próprias pernas, do que querer talvez acelerar demais e sempre via captação. E você sabe que essa para mim é um ensinamento super positivo, é o que ficou para mim depois da pandemia, a beleza de você saber o teu tamanho. Você saber que você tem uma operação que é lucrativa, que você não está mirando as estrelas, que você não está com a obrigatoriedade interna de crescer. A beleza de ser pequeno. Exato. E de ser positivo, pequeno, de você saber qual que é o teu lugar no mundo e entender que o teu produto também não necessariamente ele tem uma capacidade de expansão gigantesca, porque as pessoas não vão voltar a ler como elas liam no século passado. Eu acho que isso, hoje em dia, a gente tem uma cesta de entretenimento muito maior do que a gente costumava ter, né? Obviamente. Sem dúvida. Então, de repente, a beleza de ser pequeno e de entender o tamanho do mercado, assim, porque quando a gente ia montar deck de investimento, aquela questão de TAM, SAM, SOM, para mim era sempre assim, que saco ter que ficar estimando o tamanho do mercado, e mercado endereçável e potencial e não sei o quê, porque eu tô abrindo o mercado, eu tô criando novos públicos, eu tô fazendo pessoas que não leem começarem a ler, e tudo isso eu ainda acredito, eu acho que é verdade, só que ainda assim, no duro, cara, se entrar numa VC track, tem que ter um retorno um potencial de retorno muito significativo para o investidor querer te colocar no bet deles de investidas. Então, assim, se eu quisesse voltar a buscar um VC track, por exemplo, o cara que colocar 5 milhões, ele quer que isso vire 25. E o que colocar 25 quer que vire 200. Tá? E o que botar 200 vai querer que vire 1 bilhão. E assim, dado o nosso mercado, eu acho que a gente não pode querer ter a mesma jornada que uma fintech. Sabe, eu não posso querer me inspirar no case do Nubank.
Sabe, por mais que eu ache muito foda o case do Nubank, eu tenho que entender que não é o mesmo patamar que eu posso querer buscar. E óbvio que a gente nunca quis ser do tamanho do Nubank, mas assim, que nem eu falei, a gente veio de uma geração de empreendedores que o que era cool era captar, era crescer mais rápido, era sempre crescimento. Eu ainda quero que a tag siga crescendo e eu acredito que a gente pode sim formar muito mais leitores, a gente pode impactar muito o Brasil expandindo o número de leitores em várias gerações. Eu quero que a gente tenha produto para tudo quanto é tipo de leitor, mas eu não acho que a tag tem que ficar mirando ter uma jornada como a gente fica lendo os cases de startups que captam não sei quantas vezes, série C, série D, série E, não sei o que. Cara, não é bem por aí que eu quero, sabe? Eu acho que é uma empresa mais de crescimento sustentável e de longo prazo, até porque quantas dessas a gente viu quebrarem nesses últimos anos, né? Captaram, pum, quebraram. Porque não tinha sustentabilidade do negócio. O negócio não tinha uma estratégia de rentabilidade para que pudesse reinvestir no seu próprio crescimento. E você tem uma puta de uma responsabilidade com teus sócios investidores, né? Porque, claro, é óbvio que os caras colocaram dinheiro e você já começa... Não é dinheiro de graça. Não, nunca. Né? Nunca. Não é um dinheiro que vem... que, pelo contrário, até te faz perder noites de sono, porque... Eu, ao longo do meu tempo também que eu fui captando dinheiro, a única vez que eu captei dinheiro, na verdade, eu tinha insônia de pensar que eu poderia perder dinheiro de uma outra pessoa. Você lida com o fato de perder o seu dinheiro porque você tomou todas as decisões de risco. Enfim, se você se deu mal é porque você tomou decisões erradas e você vai lidar com essas consequências. Agora, perder dinheiro de um sócio... É muito ruim. Né? É muito ruim, cara. Isso felizmente eu tenho... Né, eu sou muito grato que a gente encontrou investidores que são genuinamente pessoas preocupadas com o mercado editorial e que querem fazer parte de um movimento de as pessoas lerem mais. Né? São pessoas que estão comprometidas com o propósito da empresa. São idealistas como você. São idealistas. Né? Não é um investidor financeiro que só está lá me cobrando ou a próxima rodada, ou a distribuição de dividendos, ou qualquer coisa assim. Eles têm, claro, uma cobrança forte para que a gente melhore os resultados, porque ideologicamente eles entendem que é assim que a tag vai crescer mais e gerar mais impacto positivo. Né? Então, eu preciso sempre, óbvio, reportar o resultado, porque como você falou, eles não botaram dinheiro para sair perdendo. Mas eles entendem que estão num jogo de longo prazo e que o jogo é fazer as pessoas lerem mais, e não simplesmente... maximizar o retorno sobre o investimento para daqui a 3, 4 anos. Não é um dinheiro, não é um investimento frio, né? Não. Tem uma paixão envolvida. Porra, que delícia conversar contigo, viu? Muito obrigado. E é muito interessante saber de porque eu acompanho a tag há muitos anos, né? Vocês causaram, para quem gosta de ler, para quem é leitor, vocês talvez acho que foi o único... case que a gente tinha antes da tag era o próprio Círculo do Livro, né? De renome, assim, de você se lembrar de impacto, de você acompanhar em redes sociais, de você acompanhar na mídia e tudo mais, mas muito dessa história que eu não conhecia. Legal. E foi muito corajoso e muito nobre da tua parte compartilhar também os dissabores. Não, obrigado pelo momento, obrigado pelo convite. Como eu falei, assim, eu faço questão de a gente compartilhar as conquistas, mas também compartilhar as dificuldades, porque... Cara, eu acho que é isso que torna a empresa mais humana, assim, sim, sabe? Total. E até a gente se questionava quanto que a gente poderia dividir com os próprios assinantes algumas das dificuldades, porque senão parece que é só, assim, a empresa filha da puta que tá lá querendo ganhar dinheiro. E, cara, a gente tava ralando muito pra entregar uma boa experiência, entregar boas leituras, fazer as pessoas lerem mais, mas gerenciando caixa, gerenciando EBITDA, tendo que passar por tudo isso. Então, eu sempre, quando tenho oportunidade, eu espero... mais inspirar as pessoas para que aprendam com meus erros do que ficar aqui falando do prêmio que eu ganhei em Londres, ou de quantas metas a gente atingiu, ou da captação que a gente fez, sabe? Eu acho que ensina muito mais quais foram as nossas dificuldades, assim. Eu vou alugar um triplex na tua cabeça, você deveria escrever essa história. Cara, já pensei sobre isso. Assim. Você tem que escrever essa história, Gustavo. É uma história super legal, porque ela tem também dramas, ela tem pontos altos, pontos baixos. Daria um bom livro. Eu gostaria. Em algum momento acho que vai rolar. Escreve, cara. Começa a escrever, não é difícil, não. Você já leu muito. Você escreve aquilo que você leu, não é? Isso aí. Vida longa e próspera, tanto para você quanto para a tag, meu velho. Pra nós. Valeu, querido. Divã de CNPJ, toda quinta-feira aqui no UOL. Até a próxima.
UOL.